A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Elias, José, querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória.
a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo olho a te verá,
Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Senhor fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo.
Se você quer, peça. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Toca em mim de novo. Enche-me. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir. E esse poder já está aqui. Está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Oh, aleluia, aleluia. Esse poder está sobre nós. Esse poder está sobre nós, está em nosso meio. A unção do Senhor está sendo derramada em nosso meio. E se você crê em milagre, pelos olhos da fé, cante nesse momento. Eu vejo milagres. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. Nas trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. Nas trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. Nas trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. Nas trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. O vento não parou de soprar, o Espírito continua a se mover, a promessa ainda está de pé. Podemos sentir o seu poder. O vento não parou de soprar, o Espírito continua a se mover, a promessa ainda está de pé. Podemos sentir o seu poder. O vento não parou de soprar, o Espírito continua a se mover, a promessa ainda está de pé. Podemos sentir o seu poder. O vento não parou de soprar, o Espírito continua a se mover, a promessa ainda está de pé.
poder. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Receba glória, receba glória, receba glória, receba glória, receba glória, receba poder de Deus, receba poder de Deus, receba glória, poder e glória. Receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba, receba, receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba, receba, receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba o impacto de Deus, receba. Te tocará, te salvará, te curará, restaurará, te tocará, te salvará, te restaurará, te tocará, te tocará, te salvará, te tocará, te curará, te tocará, te tocará, te tocará, te tocará, te tocará. O Espírito de Deus te toca, 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 o Espírito de Deus. Essa unção chegou, já posso sentir, E este poder está sobre mim. essa unção chegou, já posso sentir, E este poder está sobre mim. O vento não parou de soprar. O Espírito continua a se mover. a terra te adora.
grande acontecerá. Eu creio, movendo o sobrenatural. Resistir ao decreto do Senhor? Se Ele ordena temor, se Ele estende a sua mão a vigor, nenhum principado ousa se levantar, nem potestade ousa o enfrentar, nem arma forjada prevalecerá, pois sua palavra jamais falhará. O inimigo já caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou e a igreja venceu. Quem poderá? 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 Nem um principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Nenhum principado,
caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Ele é digno de desatar os selos. Quem poderá contra o seu reino? Quem poderá contra o seu reino? Principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu o inimigo. O inferno já foi vencido. Jesus venceu. Quem poderá? Nenhum principado, nem as potestades, nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Nem o principado, nem as potestades. Determina em nome de Jesus. Nem armas forjadas. Quem poderá? Quem poderá? Não tem prevalecido. Já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá? Quem poderá? Na sua casa, Deus se manifestará. Na sua família, Deus se manifestará. Tempestade, Deus se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Na angústia, Deus se manifestará. E na dor, Deus se manifestará. E no deserto, Deus se manifestará. 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 Deus se manifestará. 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 Deus se manifestará. 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 Na sua casa, se manifestará. Na família, se manifestará. A tempestade, se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Na angústia, se manifestará. E na dor, e no deserto, se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará.
manifestará, se manifestará, se manifestará. Deus se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. Vamos ler Mateus, capítulo 4 e verso 24. Podemos ler os dois versículos, 23 e 24, para ficar mais claro o entendimento de todos os irmãos. Eu vou convidar que toda a igreja leia juntamente comigo este texto bíblico, que é o texto base de nossa mensagem hoje. Todos juntos: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então glórias a Deus. Amém. A palavra de Deus aqui está nos falando que Jesus centralizou o seu ministério na Galileia, e especificamente numa cidade chamada Cafarnaum, junto ao lago ou mar da Galileia. Era chamado de mar, mas na verdade um lago. E este lago de água doces, com muitos peixes, ele era um ponto de encontro, ele era um cruzamento de rotas que vinham da África e iam para a região onde hoje é o Irã, o Iraque, vinham da Arábia e iam para a Europa. Então ali era um cruzamento. Quem vinha da África queria ir para o Irã, tinha que passar por ali. Quem vinha da Europa ia passar para a Arábia ou para a África, tinha que passar por ali. Então, ali Jesus centralizou o seu ministério. E diz a palavra de Deus, então, que a fama de Jesus, ela se estendeu além das fronteiras de Israel, além das fronteiras onde vivia o povo judeu. E diz a Bíblia Sagrada, então, que em toda a Síria, que era o país que ficava ao norte, a fama de Jesus correu. E, embora Jesus tivesse vindo para o povo judeu, ali estava a centralidade da obra de Deus, diz a Bíblia Sagrada que as pessoas vinham de longe, e a Bíblia, inclusive, fala de uma mulher de origem sírio-fenícia. Então, ao norte de Israel ficava a Fenícia, hoje Líbano, e a Síria. Então, vinham pessoas de muitos lugares para serem curados por Jesus. E a Bíblia aqui diz que Jesus, então, curava todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Então, veja, irmãos, é muito interessante aqui, que lá naquele tempo,
Deus já estava falando aqui sobre enfermidades do corpo e aquilo que hoje a psiquiatria chama de transtornos. Então aqui diz que Jesus curava tanto doenças do corpo quanto transtornos mentais. E a palavra que usa, tormentos. E para enfatizar ainda mais o que Jesus estava falando, dá os 2 pontos ali. Então diz que havia 3 tipos de pessoas que eram curadas pelo Senhor Jesus, de enfermidades e tormentos. Primeiro, endemoniados. Segundo, lunáticos. E terceiro, paralíticos. Esta palavra lunáticos aqui significa uma pessoa com perturbação mental. A palavra aqui no original, então, trazido literalmente, é essa palavra lunático, porque acreditavam, como os surtos, eles não são permanentes, mas é de vez em quando, acreditavam eles que era de acordo com a lua, por isso a palavra lunático. E a palavra de Deus, então, está dizendo que Jesus curava, então, pessoas que eram perturbadas por razão espiritual. Não era uma razão na mente, não era um problema na mente, era uma razão espiritual. E Jesus curava as pessoas que o problema não era espiritual, realmente era na mente. E Jesus também curava pessoas que tinham problemas no corpo. O corpo era paralisado, o corpo, por alguma razão, não funcionava. Então, aqui, nós vimos na terça-feira passada a visão que Deus tem nos dado, e isto foi uma coisa extraordinária, o extraordinário que aconteceu neste seminário que tivemos neste fim de semana, para o planejamento tático. Ficou muito claro a revelação para todos nós, que Deus quer usar esta igreja para curar pessoas com problemas mentais. Quantos creem nisso? Pode levantar a mão e dizer amém. Deus quer e Deus vai. E eu quero dizer uma coisa maravilhosa para vocês, meus irmãos, que no culto de terça-feira passada, Deus fez alguns milagres neste sentido, e pessoas já testificaram para mim que Deus as curou de problemas mentais, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Então não é uma coisa que vai acontecer, já começou a acontecer na terça-feira passada. Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo também que há pessoas que têm transtornos ou tormentos, têm transtornos não por uma razão da mente, não é uma razão do cérebro, mas é uma razão espiritual, é uma influência espiritual. Então, esta pessoa não tem nenhuma das síndromes conhecidas, mas ela tem um problema espiritual. Então, não é autismo, não é Alzheimer, mas são problemas também espirituais. E Jesus, diz a palavra, curava a todos. Agora, eu gostaria de nós lermos um outro texto bíblico que nós analisamos já na semana passada. Eu gostaria de voltar a analisar, porque hoje eu quero focar na questão espiritual. Terça passada, nós focamos mais na questão da mente. Agora, nós queremos focar mais na questão espiritual. Lucas, capítulo 8, versículo 27. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Lucas 8, 27 a 30, e depois nós vamos ler o 35. Diz assim, podemos ler o 26 também, né? Não há problema. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia,
nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido para o demônio, para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Agora vamos ler o verso 35. Vamos ver o que aconteceu depois de Jesus ministrar. Diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Verso 38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vemos então que este homem, ele passou por 3 momentos. A palavra de Deus usa aqui três expressões para mostrar o que aconteceu com aquele homem. A palavra de Deus usa a expressão eco ou exo, que significa possesso. Diga comigo, possesso. A palavra usa também a expressão sunarpazo, que significa capturado. Diga comigo, capturado. E a palavra também usa a expressão grega elauno, que significa impelido. Diga comigo, impelido. Então veja, nós temos aqui 3 coisas a analisar. Primeiro, capturado. Segundo, impelido. Terceiro, possesso. A palavra de Deus então nos fala que muitas vezes, veja só, primeiro a palavra de Deus diz assim: muitas vezes, lá no versículo 29, diz assim: muitas vezes se apoderara dele, muitas vezes o capturava. Então veja, este é o primeiro aspecto importante. A Bíblia Sagrada está mostrando que, por alguma razão, a mente da pessoa pode ser capturada. Alguma coisa acontece e a mente daquela pessoa é capturada. E isso pode acontecer diversas vezes, em diversos momentos. E a palavra de Deus diz que a partir desta captura, a pessoa então pode ser possuída e vai ser impelida.
vai fazer coisas então que não gostaria de fazer, porque deixou-se ou foi traumaticamente capturada. Às vezes a pessoa voluntariamente se deixa capturar. Outras vezes há um trauma, a pessoa é traumaticamente capturada. Nós vamos ver, então, como funciona esta captura. O que acontece na vida. E eu, desde semana passada, eu estou orando por este culto. E eu vim orando, Senhor Deus, o que Tu queres fazer? O que Tu queres fazer no culto de terça-feira que vem? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não pergunto o que eu tenho que pregar. Eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E Deus falou muito forte comigo, muito claramente, desde a semana passada. E Deus vinha falando comigo a respeito de duas coisas que Deus quer fazer aqui. Deus me falou claramente que existiriam pessoas aqui capturadas, ou que estão sendo capturadas, de duas maneiras. E nós vamos, então, estudar isto. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Vamos ver o que nos fala a palavra de Deus no capítulo 13. Nós vamos ler um relato, e neste relato, em um único relato, eu fiquei maravilhado com isso, porque Deus havia me dito as duas coisas, só que eu não tinha me dado conta, e hoje à tarde, então Deus me disse, leia esta passagem, e quando eu li essa passagem, então, me surpreendi que os dois aspectos que Deus havia me falado, estão aqui registrados. Vamos ler então 2 Samuel capítulo 13 e versículo 1. Diz assim a palavra: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me porque vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar:
traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem deitar-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar e esteve desolada. Diga comigo, desolada. Em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Diga comigo, acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon. Diga comigo, odiava. Por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados, quanto tempo? 2 anos. Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim. Convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que ele iria contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram,
cada um montou o seu mulo e fugiram. Aqui, meus irmãos, nós vemos 4 pessoas, diga comigo, 4 pessoas, feridas pela ação do diabo. Nós vemos Amnon, nós vemos Tamar, vemos Absalão e vemos Davi. Uma ação do diabo feriu 4 pessoas. Agora veja, tudo começa, a palavra de Deus diz, tudo começa com uma obra da carne. Então diga comigo, tudo começa com uma obra da carne. Qual foi a obra da carne? Qual foi a obra da carne aqui? A obra da carne foi Amnon se apaixonar por sua irmã. Ali foi uma obra da carne. Começa então com uma obra da carne. O apóstolo Paulo explica que, não vamos ler lá, porque, mas lá, vamos ler assim, 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu estou olhando para o relógio, mas isso aqui é tão importante que nós vamos ler. Aliás, desculpe, Romanos capítulo 7, não 1 Coríntios. Romanos capítulo 7. Desculpe, me falhou. Diz assim, verso 18. Romanos 7, 18. Todos juntos lendo. Diga de novo. Verso 21. Verso 21, todos juntos. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que na nossa carne não habita bem. Então diga assim, na minha carne não habita bem algum. Então veja, a noção de bem ou mal não está na carne, não está no corpo. Diga comigo, a noção de bem e mal não está no corpo. Então isso significa que o corpo faz com que uma pessoa possa se excitar, o corpo em si. Pode fazer com que uma pessoa possa se excitar sexualmente até com os seus progenitores, até com a mãe, com o pai, com o irmão, porque o bem não está no corpo. A noção de bem e mal está na mente, não está no corpo. Então diz a palavra de Deus que no corpo não habita bem algum. Então, se você se deixar levar pelo corpo, você vai fazer só burrada. Porque a noção de bem e de mal não está no corpo. Não está nos nossos instintos. A noção de bem e mal está na mente. O que é certo e o que é errado vai estar na mente. Amém? Então, Deus está dizendo isso aí. E isso faz você entender agora algumas coisas absurdas que acontecem. Então, diz a palavra de Deus que este moço, nas suas emoções, na sua carne, por alguma razão, e veja, não teve absolutamente nenhuma culpa de Tamar.
A Bíblia diz que Tamar usava as roupas que as filhas do rei usavam. Que roupas que ela usava? Que roupa que ela usava, que a Bíblia diz que ela usava? Ela usava um vestidão até o tornozelo. Era um vestido talar e até o tornozelo. E as mangas eram mangas compridas. Então veja, era uma jovem extremamente decente. Ela não teve absolutamente nenhuma culpa. Mas alguma coisa aconteceu na carne de Aminon, não sei se a beleza, não sei se a voz, não sei se a gentileza. Pelo que a gente vê na Bíblia, ela era uma moça muito doce, que foi lá fazer comida para o irmão que estava doente, se fingindo de doente. Então talvez a doçura, talvez a gentileza dessa moça, fez a carne daquele moço desejá-la. E agora escute aqui você vai começar a entender. E olha o que aconteceu, e a mente dele aceitou aquilo. E a mente dele aceitou. Então aqui começa o problema, quando a mente aceita o que a carne dita. Quando a tua mente aceita o que as emoções falam. Quando a mente não está vigilante, quando a mente não está cheia de Deus, e a mente cogita das coisas da carne. Por isso a Bíblia diz que aquele que cogita ou se inclina para as coisas da carne, morre. Amém? Estamos entendendo aqui? Então veja, ao mover-se o corpo, ao mover-se a testosterona, ao mover-se os hormônios, ao mover-se os neurotransmissores do Aminon, aquilo, ao invés de ele dizer assim, que coisa horrorosa isto. Naquele tempo não tinha o sangue de Jesus, mas se tivesse o sangue de Jesus, tem poder para me lavar desse negócio aqui. Mas se ele dissesse, Senhor, se ele dissesse como seu pai havia dito, vamos ler lá no Salmo 139, vamos ver a oração do pai do Aminon. Olha a oração do pai do Aminon. Salmo 139, o último versículo. Vamos ler? O 23 e 24, desculpa, o 23 e 24. Todos juntos, 1, 2, 3. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Então, olha só a postura que nós temos que ter. Nós não podemos controlar o nosso corpo. Por quê? Porque no corpo não habita bem algum. Então veja, quando o teu corpo te pregar alguma peça, quando você está andando pela rua e alguma situação gera algum desejo do teu corpo, você não deve se surpreender com isso. Você não deve se escandalizar com alguma coisa que o teu corpo faz. Você tem que entender que no teu corpo não habita bem algum. Você não pode confiar no teu corpo. Diga assim, eu não posso confiar no meu corpo. Eu não posso confiar nas minhas reações. Diga comigo, irmão, eu não posso confiar nas minhas reações. Porque no corpo não habita bem algum. O corpo não é lugar de discernimento de certo e errado.
E a Bíblia Sagrada diz que então, ao invés de ele orar como o pai dele orava, Deus, eu sei que no meu corpo não habita bem algum, mas sonda os meus pensamentos. A minha mente tem que estar limpa. Vê se tem algum caminho mau. Mas não. Aquilo que aconteceu no seu corpo chegou na sua mente e ele aceitou. E a palavra de Deus diz então que, veja, primeiro, corpo se moveu. Segundo, a mente aceitou. Terceiro, diz a Bíblia que ele foi capturado. E qual é o sinal que ele foi capturado? A Bíblia diz que ele se tornou aflito. Aquilo se tornou uma aflição. Então escute, sempre, diga assim, sempre, que eu me tornar aflito por um desejo. Quando aquela reação toma a minha mente e gera uma aflição, eu estou sendo capturado. Eu não posso aceitar isso. Diga, eu não posso aceitar isso. Porque aí já entrou um terceiro elemento, já não é só carne, aí tem Satanás. Agora vem uma ação do diabo. É por isso, meus irmãos, que quando a pessoa chega nesta área de captura, a Bíblia diz que ele começa a ser impelido. Ele sabe, lá no fundo ainda, se é crente, tem a voz do Espírito dizendo, não, para aí. Mas a pessoa fica numa aflição. Fica numa aflição por uma moça, numa aflição por um rapaz. Dá um negócio assim, ele não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem explicar. É porque ele está sendo capturado. E esta captura, então, gera uma obsessão. Então, existe a ação da mente, e agora existe uma terceira ação. Agora junta a carne com a aceitação da mente e a aceitação do diabo. E a ação do diabo melhor. Quantos estão compreendendo isso? E aí a pessoa fica naquele desespero, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que viajar, eu tenho que sair daqui, uma aflição, diabo! Capturado. E parece que não tem outra coisa no mundo senão aquela. Aí no mundo chamam isso de encantamento. Pessoa caiu no encantamento. E a palavra de Deus aqui então mostra nos irmãos que isto é uma coisa que aconteceu com Aminon e continua acontecendo hoje. Então, quantos moços hoje estão, por exemplo, e aqui que entro no assunto que Deus falou, Deus me falou que eu deveria falar duas coisas hoje aqui, sobre a captura da mágoa e a captura do sexo ilícito. Então hoje, o que acontece? A carne da pessoa leva esta pessoa ao desejo sexual ilícito, fora do casamento. E como Aminon, a mente aceita,
A mente aceita. E veja, a palavra de Deus mostrou-nos aqui que, desafortunadamente, o Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. E o Jonadab aqui representa o mundo que te ensina o caminho do pecado. O mundo governado pelo diabo. E aqui, meus irmãos, olha só o que o mundo e o diabo fazem agora. O mundo e o diabo falam com Aminon o seguinte: olha aqui, escute bem, tu vais usar o próprio rei para te ajudar. Davi aqui representa Deus. Então veja, quando a pessoa se deixa dominar, começa a aceitar, a mente começa a aceitar, ele começa a usar o próprio Deus. Então como é que ele pensa? Como é que a mente dele diz assim: eu vou acessar este site pornográfico e depois eu peço perdão para Deus. Ou seja, antecipadamente, antes de pecar, ele está dizendo assim: eu posso pecar porque Deus vai me apoiar depois. Porque Deus é bonzinho, Deus vai me compreender. A sugestão de Jonadab foi exatamente essa. Tu vai trazer, olha só, meus irmãos, Davi era pai de Tamar. Davi era pai de Tamar. E a audácia foi tanta, a ousadia foi tanta, que a sugestão é essa: tu vai usar o pai da moça para te ajudar nessa miséria. E o diabo continua fazendo a mesma coisa. Este é o papel das igrejas liberais, que dizem: Deus é bom, Deus não vai para o inferno por causa de uma joinha, uma vaidadezinha, uma sei lá o quê. Deus é bom, Deus te perdoa. Tu tem Deus ao teu lado para você pecar. Que miséria, irmãos. Que coisa horrível isto. Não é assim. Que coisa terrível isto. E aquele homem, alguém falou alguma coisa? Não. E aquele moço, então, agora foi impelido e se torna possuído. Aquilo o possui completamente. Agora já não era só carne. E ele comete aquela desgraça com a sua própria irmã. Porque não entendeu quem estava ali. E é isto que você tem que entender, meu irmão. É isso que você está preso no sexo, na pornografia. Você tem que entender, quando você entra nesse site, quando você acessa isto, aquelas pessoas ali estão endemoniadas. Aquilo ali não é só carne, aquilo ali é demônio. E você está ali, naquela miséria,
e não se revolta contra aquilo, não entende o que está ali. E tudo começou com uma olhadinha. Tudo começou com a carne. E você não freou. E você não foi para a presença de Deus e disse: Senhor, eu sei que da minha carne não espero nada bom. Eu sei que em mim não habita bem algum. Quando surge a tentação no corpo, nos meus instintos, isto é o que se espera. Mas Deus não pode subir nada para cá. Eu tenho que ter aquilo que a Bíblia chama de mente sófron, a mente que domina, a mente que freia, a mente que isola o que acontece no corpo do que vai para os pensamentos. E foi isso que aconteceu com aquele endemoniado. A Bíblia diz, nós vimos na terça passada, que quando Jesus o libertou, ele que estava nu. Por que nu? Aquele era um demônio que agia no sexo, demônio pornográfico. Aquele homem andava o chamado esnobismo, estava mostrando os seus órgãos sexuais. Mas quando o Senhor age na vida dele, e a Bíblia diz que então agora ele estava em perfeito juízo. Esta palavra perfeito juízo é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra sófron. E é a palavra sófron que a Bíblia diz que a graça do Senhor produz em nós quando buscamos desesperadamente a graça de Deus, quando gritamos como gritava Davi: Deus, livra-me de qualquer caminho mau, livra minha mente. Uma briga de vida ou morte, uma luta de vida ou morte, e entender também que existe uma ação maligna. Oh, glória a Deus! Eu me lembro na minha juventude, quando mais do que nunca batalhava, quando estava começando a fé. Eu me lembro que eu ouvi o meu pai falar a respeito de um livro, depois até fui ler o livro. O nome do livro, O Apóstolo da Fé, contando a vida de Smith Wigglesworth. E Smith Wigglesworth falava uma coisa interessante que aconteceu com ele. Certo dia ele estava na parada esperando o transporte coletivo e vinha uma senhora, uma madame, toda arrumada, toda bonitinha, com salto, uma legítima dama inglesa. E ele estava esperando o transporte, não sei se trem, parece que era o trem. Estava esperando o transporte. E quando vinha chegando o transporte, o cachorrinho daquela senhora vem, sai da casa, do pátio e vem. E ela diz assim: vai embora, amorzinho, vai embora, amorzinho. E o amorzinho não vai embora. Ele dava uma corridinha e voltava. E o transporte vem chegando, e ela vai ver que vai perder. Daqui a pouco aquela mulher perde todo aquele glamour dela, esquece que está de salto alto, esquece que é uma dama inglesa, dá uma sapateada no chão e diz assim: já para casa.
E o cachorrinho. Então o Smith Wigglesworth conta que ele para e grita para todos que estavam esperando e disse: é assim que temos que tratar com o diabo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você não pode aceitar. Você tem que entender que ele está ali. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas Aminon não tratou assim. E caiu naquela desgraça. Não vai dar tempo de continuar na mágoa. Gostaria de falar depois agora na mágoa de Absalão, mas o tempo não permite. Gostaria de falar sobre a ira de Davi, mas o tempo não permite. Vamos ficar em pé neste momento. Talvez Satanás esteja te rondando. A Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 8. Todos juntos. Todos juntos, toda a igreja. Aleluia. Escute. Escute. Ele anda de redor. Se você for sujeito a Deus, Ele não vai te tocar. Ele foge, mas Ele está ao derredor. Se você abrir a porta, se em alguma coisa você deixar de sujeitar-se a Deus, se você se deixar ser traído pelas tuas emoções, pelo teu corpo, que produz as emoções, que produz os instintos, se você deixar Ele tocar na tua mente, se você não estiver clamando a Deus todos os dias, como Davi dizia: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Oh, vê se entrou alguma coisa. Vê se entrou alguma coisa. Livra-me, livra-me, livra-me. Sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. La rachanda gambasturi cantara harabashai. Rokanda ramasta ralara varashuradai. Reclora barachara gaiachaya. Até quando tu deixarás as tuas emoções te afastarem do que Deus tem para ti, do plano de Deus, do projeto de Deus? Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se Deus falou contigo, se em alguma área da tua vida, Ele está aqui para limpar a tua mente.
Aleluia. Não te escandalize com o teu corpo. Escute, muitas vezes o diabo te acusa pelas reações do teu corpo. Quando o diabo te acusar pelas reações do teu corpo, dizer assim, tu é imundo, viu? Tu não serve para ser crente. Tu diga para o diabo o seguinte: Satanás, eu sei que em mim não habita bem algum. Mas a minha mente está em Deus. Sai, diabo! Em nome de Jesus! Aprenda a repreender o diabo. Foi isso que me deu vitória lá na minha juventude. Quando eu aprendi a repreender o diabo, em voz alta. Em voz alta. Oh, glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Kabarachataragarachai. Eu não sei onde que é que ele está procurando atingir as tuas emoções e que parte. Mas hoje Deus está aqui para te dar vitória. Deus está aqui para te dar vitória, 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 vitória. Eu estava em trevas sem esperança, preso à lepra do pecado e da ilusão. Gritei por socorro, clamei com fé, e Jesus me ouviu, me deu salvação. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Exclamaram forte, 10 foram curados. Só voltou pra Jesus adorar. Receber a cura é um grande milagre, mas ser salvo é muito mais. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. O pecado arrasta, nos leva ao abismo, mas Cristo é a porta, caminho e luz. A carne é fraca, se inclina ao mal, mas a graça me ergue, me faz triunfar. Aparta de iniquidade, já não tem poder. A palavra é viva e me faz vencer. Já não há mais cadeias, não há mais prisão. Jesus, Ele me deu
salvação. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. Levanta e vai, tua fé te salvou. O sangue de Cristo me justificou. A iniquidade não pode vencer. A graça de Deus me fez viver. A graça liberta, a graça transforma, a graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma, a graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma, a graça nos leva à eterna vitória. A graça liberta, a graça transforma, a graça nos leva à eterna vitória. Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.